diz assim no capítulo 19 de 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Bendito Deus e amado Pai, foi lido agora a Tua palavra. Nós juntos aqui cantamos hinos de adoração e de louvor ao Senhor. Pedimos perdão porque o Senhor merece todo o nosso entusiasmo para cantar louvores a Ti. Agora há pouco passou carros aqui, torcedores de times de futebol, feliz, Pai, porque o time deles ganhava. E o nosso nunca perdeu. O nosso Senhor nunca perdeu. Quando o Senhor foi colocado na cruz do Calvário, e ali o inimigo achou que tinha ganhado, foi exatamente ali que o Senhor se tornou um campeão. Ali, quando o Senhor deu aquele brado, ali tudo está consumado, ali o Senhor derrotou Satanás para toda a eternidade, Deus. Por isso o Senhor é vencedor, o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, e nós te adoramos como tal. Pedimos perdão pela nossa pequenez, pedimos perdão pelos nossos lábios, para usá-los para adorar um Deus tão santo como Tu és. Acabamos de ler Tua palavra e agora nós vamos calmamente, pacientemente falar sobre a Tua palavra. Pedimos que o Senhor tome, ó Pai, nossos lábios, nossos corações, e que o Senhor explane para nós aquilo que o Senhor quer dizer, dando a inspiração de acordo com a Tua vontade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Capítulo 19 de 1 Reis fala sobre Acabe. Acabe, depois que ele presenciou aquela cena de Elias, os 450 profetas de Baal, Acabe, por se tratar de um rei, ele achava que tudo que ele pensava ser certo, ser correto, o seu reinado ser correto, ele achava que estava tudo certo. Mas apareceu ali um homem chamado Elias, que viu toda a escuridão do pecado se acumulando em Israel, e Elias propôs aquele combate, né? Elias, junto do Deus de Israel, o Deus vivo, contra os 450 profetas de Baal. Quando terminou aquele culto, Elias pegou aqueles 450 profetas e matou. Eles foram mortos. Versículo 40 do capítulo 18. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então ali, a fé de Acabe, a crença de Acabe, o desvio que Acabe tinha tomado,
para ele foi uma derrota. Mas Elias estava mostrando ali, naquela cena, que Baal não é Deus, que Baal não merece receber culto, Baal não merece receber louvor, mas que o Deus de Israel verdadeiramente, como eles mesmos disseram aqui, só o Senhor é Deus, né? Só o Senhor. Versículo 39 diz: o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu confesso que eu gostaria de estar ali para ver aquela cena. Eu gostaria de estar ali, assistir o culto daqueles incrédulos de Baal, fazendo toda aquela cena, de manhã até a tarde, até o meio-dia, aquele culto de sacrifício, culto insistente, culto de movimentos. E depois eu gostaria de assistir Elias, uma simplicidade tão grande, arrumando, organizando o altar, arrumando tudo, e depois com uma pequena oração que Elias fez, né? Elias orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então você imagina, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e foi aquela cena que eu gostaria de estar lá para assistir. Algo tremendo, algo sobrenatural. Quando Acabe assistiu aquela cena, Acabe, ele foi derrotado na sua fé. Acabe saiu. A diferença é que Acabe, ele era um homem que ele casou com uma mulher ruim, uma mulher mau, e Acabe, além de tomar o caminho ruim, essa mulher mais ainda piorou a situação. Foi ela que levantou os altares a Baal, foi ela que matou os profetas. Então Elias tinha essa coragem, essa intimidade de desafiar Baal, de desafiar os 450 profetas, de afrontar Acabe. Acabe chegou para ele e falou bem assim: és tu o perturbador de Israel? Ele disse: não, você que tem levantado altares, você que tem me desviado. Elias desafiou a Acabe. Mas Acabe saiu para casa triste, chorando, né, frouxo, vou botar essa palavra. Mas ele chegou para uma mulher corajosa, uma mulher valente, incrédula, uma mulher que tinha fé naquilo que ela fazia. É uma sinceridade errada. E ele foi até a mulher dele, que tinha mais coragem do que Acabe. Aí aqui no capítulo 19, do versículo 1, ele chega para ela e fala: ô Jezabel, você não sabe o que aconteceu, Jezabel. Eu imagino que Acabe chegou até assim, ele chegou humilhado. E Jezabel, por certo, Jezabel tinha um sentimento por Acabe. Jezabel tinha um amor por Acabe. E toda mulher, né, é correspondente ao seu marido, e o marido é correspondente à mulher. Quando um é ferido, o outro também é. Né? Eu sou casado há 30 anos. Se alguma coisa magoar minha esposa, eu também fico chateado. E nós estamos juntos. Nós casamos, estamos juntos. Então,
Acabe, ele não teve aquela disposição que a mulher dele tinha, que a mulher dele era líder, valente, corajosa, não tinha temor de Deus, uma mulher má. Ela, quando Acabe chegou para ela, que foi, amor? Que foi, querido? Ah, você não faz ideia. Aconteceu isso, e diz aqui o versículo 1 de capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Na medida que Acabe ia contando aquilo para Jezabel, Jezabel tomou também para si aquela derrota, aquela afronta. Ela era uma mulher próspera em tudo que ela fazia. Ela foi chegando lá com o casamento de Acabe e foi dominando, e foi invadindo, e ela foi prosperando, fazendo altar. Aí ela fala um pouquinho, para eu prosperar aqui, eu tenho que acabar com os seguidores de Deus, esse Deus que eles adoram aí. Pega os profetas, mata eles. E tinha um homem que era servo de Acabe, chamado Obadias. Obadias. Esse Obadias, que estava lá junto com Jezabel e com Acabe, ele era temente ao Senhor. Ele estava junto do inimigo, mas ele era temente a Deus, né? Jezabel dava uma ordem, mata. Obadias saía, pegava lá 50 dos profetas, escondia os 50 profetas e falava, eu matar esses homens? Nunca, eu sou temente ao Senhor. E Obadias, além disso, ele sustentava aqueles profetas com pão, dava água, escondidos. Porém, Elias ficou sabendo disso. Elias ficou sabendo que Jezabel era uma mulher de disposição, uma mulher que, quando ela falava, a fala dela era uma fala que ela falava e cumpria. Então era uma mulher que as pessoas temiam a Jezabel. Eu até coloquei um título para esta mensagem: mulher. Mulher. Quando Acabe contou para Jezabel aquele acontecimento, na medida que ele ia contando, Jezabel foi se enfurecendo. Ela foi se enfurecendo. Ela foi se enfurecendo, ficou nervosa, ficou irada. Essa pista faz muito barulho. Nós estamos aqui, mas essa pista faz muito barulho. Isso daí já aconteceu comigo. Às vezes, em alguma contrariedade, eu me colocava mediante uma pessoa feminina, eu tinha problema com o pai. Se eu me colocasse contra, eu tinha problema com todo mundo, porque toma as dores, é falta de respeito, né? Foi uma falta de respeito de Elias, desrespeitar Acabe, a fé de Acabe. E que negócio é esse de matar os profetas de Jezabel? Que negócio é esse de acabar com a minha igreja? Quando Jezabel se enfureceu, ela foi e falou o seguinte: então Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias. Elias acabou de realizar aquele feito. Eu creio que Elias, ele começou a fazer o agradecimento a Deus por ouvir aquelas pessoas dizendo, depois daquela coisa, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias se deu por realizado. Eu penso que Elias, provavelmente, talvez ele deva pensar no seguinte: agora está tudo posto em ordem. Eu acertei o altar, eu fiz o culto corretamente,
E agora Acabe foi para casa, vai chegar lá, vai falar com Jezabel, e Jezabel vai se arrepender também, e a coisa vai se acertar. Foi ao contrário. Quando Acabe contou aquilo, que Jezabel se enfureceu, aí ela disse o seguinte: vai e fala para Elias, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Saiu o mensageiro. Outra coisa, este recado que a Jezabel mandou o mensageiro levar, eles tinham que levar. Era uma ordem dada por aquela mulher, aquela líder. Acabe por certo, opa, o negócio agora vai se aprumar de novo. Outro combate. Perdeu um espiritual, agora no combate físico. Vamos combater fisicamente, vamos perseguir. Eu matei um monte de profeta, agora vem esse e mata os meus profetas. E começou uma perseguição a Elias. Quando ela mandou a mensagem para Elias, o que vendo ele, se levantou. Olha só, um homem com tal capacidade de profeta, de encarar 450 profetas, um homem com uma coragem tremenda como o profeta Elias. Ele se levantou, diz a Bíblia, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que era em Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu penso que às vezes um líder espiritual, um pastor, um chefe de família, e você pode levar isso aí para vários ângulos, talvez um dono de algum grande negócio, ele passa por um momento em que ele sofre psicologicamente uma derrota, e Elias era um destaque, não podia se comparar Elias com o pai e a mãe dele, não podia. Assim como você não pode comparar William Branham com o pai e a mãe dele, assim como você não pode se comparar com os profetas e o pai. Por quê? Porque eles eram profetas, eles eram homens destacados. Mas quando Elias se viu nesse quadro, ameaçado por um assassino, por uma mulher de coragem, uma mulher que não temia, quando ele viu aquilo, ele falou: isso vai acontecer, eu vou dar no pé. E foi Elias. Aí quando ele saiu, ele se assentou, provavelmente como, perdoe minha palavra, alguém que está triste, se assentou e falou essas palavras: ó Senhor. Ele se foi ao deserto a caminho de um dia, ele se assentou debaixo de um zimbro,
e pediu em seu ânimo, olha só, ânimo, Elias animosamente, ele pediu o quê? A morte. Ele pediu a morte, porque em Elias bateu uma tristeza tão grande, ele falou: puxa vida, depois de uma cena como aquela, depois de um desafio como aquele, eu tenho que fazer isso, tenho que correr. E ele pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, já basta. Para mim, eu não sou melhor do que ninguém, né? E ele se comparou aos pais: pois não sou melhor do que meus pais, sou um ser humano igual a qualquer outro. E bate essa tristeza. Às vezes, quando nós passamos por momentos de dificuldade, Davi passou por isso, e muitos homens passaram por isso. Elias, quando ele estava lá no monte, quando ele viu todos aqueles homens lá, então disse Elias ao povo, aqui no versículo 22 do capítulo 18: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, às vezes, a gente fica sozinho, às vezes nós ficamos sozinhos, às vezes tomamos decisões e agimos em nome da fé e ficamos sozinhos. Às vezes alguma coisa vem na nossa vida que você fala: estou derrotado, aleluia, estou perdido, eu sou como qualquer um outro, eu estou correndo de uma mulher, um homem correndo de uma mulher, eu que levantei a mão, não choveu na minha profecia. E ele ficou tão triste, um homem da qualidade de Elias, que ele falou: Senhor, toma agora a minha vida, Senhor. Olha, por melhor que eu leia esse texto, por melhor que eu tente entender esse texto, eu não consigo dimensionar o sofrimento de Elias, porque ele estava sozinho, ele estava em um lugar, correndo, fugindo. O que é um homem ameaçado? Um homem que é ameaçado, ele vai fugir, vai olhar, sobe montanha, desce montanha, entra em mato, vira aqui, vira ali, e vai fugir. Então Jezabel mandou, o que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi ver deserto, e ele foi ao deserto a caminho de um dia fugindo. Você pensa, um dia, o que essa mulher vai fazer comigo se ela me pegar? Será que ela vai me torturar? Será que ela vai me degolar? Será que ela vai me levar para a praça pública e vai fazer uma festa? Aqui o homem, né? Porque quando Acabe encontrou Elias, Acabe queria ter a disposição de Jezabel. Acabe olhou e falou: é você, rapaz, é você que está perturbando tudo aqui. Mas Acabe não tinha a disposição que tinha Jezabel. Como Jezabel, você quer ver? No capítulo 18, no versículo 40, está aqui, Elias mandou matar, mas no capítulo 18, no versículo 3, e Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas, olha só, ela destruiu os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondia numa cova e os sustentou com pão e água. Ele fez isso. Quando Obadias encontrou Elias, que Elias se apresenta a Obadias,
e fala: ó, vai e fala que eu quero encontrar com Acabe. Obadias falou: não faz isso não, senhor. Obadias olhou para Elias: eu vou lá, vou falar com Acabe que eu te encontrei, e quando eu chegar aqui e você não estiver aqui, eles vão me matar. E partindo, e poderia ser, quer ver? Se você dizer, ó, versículo 17 do capítulo 18. Quando Acabe encontrou Elias, ele falou assim com Elias: e sucedeu que, vendo a Acabe Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Elias olhou para ele, de homem para homem, e falou bem assim: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalis. Agora, pois, vai, Elias todo na pose ali, vai lá, ó, você tá. Mas quando a palavra veio da mulher, porque esse Obadias falou para Elias o que, ó? Porque sucedeu que, destruindo, ó, ele disse a Acabe a Obadias: vai pela terra. E quando Obadias encontrou, eu poderia apartar de ti. Ó, vive o Senhor. Quando Elias pediu para Obadias levar informação para Acabe para encontrar, ele disse: eu sou, vai e diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. Porém, Obadias disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Ele disse a eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não tinham achado. A pessoa que não encontrava tinha que ajuramentar. E agora dizes tu: vai e diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. Poderia ser que, me apartando de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, e não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então Obadias tinha esse temor de Deus. Mas quando Elias ouviu dessa mulher, Elias falou: essa aqui não, ela mata. Então Elias foi e deitou-se, versículo 5 do capítulo 19, e deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. Depois de ele caminhar um dia, ele dormiu debaixo de um zinco. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Interessante que Deus não fortaleceu Elias. Deus não chegou. É como você às vezes, quando alguém arranja encrenca na rua, e ele sai correndo para casa e fala com o irmão mais velho: irmão, o que é? Não, eu estou aqui que alguém me ameaçou. Quem é esse camarada? Vamos lá que eu vou resolver esse problema para você. Quem é o camarada que ameaçou meu irmão? Eu já passei por isso. O anjo chegou para Elias: levanta-te. O anjo não tocou no assunto. Como se diz: rapaz, volta lá, vai de frente com Jezabel. Não. O anjo deixou que a forma humana chegasse até Elias. Elias, ao mesmo tempo que ele estava lá desafiando os 450 e debochava, ele estava: gente, vai, grita mais alto, vai ver que ele está viajando, está em alguma reunião. E Elias lá, aqui ele estava no humano. Ele falou: Senhor, toma. Então o anjo: levanta-te e come. E olhou, versículo 6 do capítulo 19, e olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas,
e uma botija. Da onde vem essa brasa? Pão cozido, essa botija, meu Deus. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Deus provê, mas Deus deixa, às vezes, o homem sentir o que é ser homem nessa terra. Às vezes Deus permite você tomar uma pancada, mas esse é o destino de um crente, esse é o destino de um cristão. Quando as forças dele se limitam, ele corre para Deus. O que Elias falou? Ó Senhor, toma-me, né? E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Pois bem, aonde é que eu quero chegar neste assunto com o tema mulher? Quando Acabe casou com Jezabel, Jezabel refletia Acabe: mostre-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Acabe, ele poderia muito bem ter arranjado uma boa mulher, uma boa companheira, mas ele, como estava em um caminho perverso, como ele não era um bom homem, ele arrumou para si alguém do seu nível. E assim é o ser humano, um jovem que pretende casar. Ele arranja alguém que casa com o seu espírito, que casa com a sua vida. Em Provérbios capítulo 14, versículo 1, Provérbios 14, versículo 1, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, esta mulher, Acabe não tinha Deus para instruí-la, e esta mulher, ela simplesmente somou com Acabe e trouxe toda a escuridão de pecado para dentro de Israel. Agora, se Acabe tivesse dentro de si o desejo das coisas certas e corretas, Acabe casaria com uma mulher que também cumpriria o que diz aqui em Provérbios capítulo 14. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz que quando Eva teve aquela queda no jardim do Éden, no versículo 16 diz bem assim: Deus deu a sentença a Eva e disse, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esta é a verdadeira forma de um lar cristão. O homem é o líder, a mulher é uma adjuntora, a mulher é uma companheira, a mulher é uma esposa. O homem, ele é o chefe de sua família, e a mulher, ela é aquela que se casa com capítulo 14 de Provérbios, versículo 1, toda mulher sábia edifica a sua casa. Então, uma mulher sábia, ela não adquire autoridade para si,
O que Jezabel estava fazendo, ela estava tendo autoridade no reino, mais do que o marido. Você pode ver que Acabe foi como um frouxo, mas Jezabel, masculinizada, forte, com autoridade, e ela falava uma palavra, e os homens corriam dela, até mesmo o profeta correu dela. A mulher, dentro das escrituras sagradas, ela tem mais apertos e dificuldades para servir a Deus do que mesmo um homem. A mulher, ela, se você olhar em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 ao 40, Primeiros Coríntios, capítulo 14, versículo 34 ao 40, a mulher, Paulo ensina aqui a necessidade de ordem no culto. Veja bem, eu não sou machista, eu sou um homem, que seria menos para mim dizer essa palavra machista. Essa palavra não caberia para mim, porque sou casado há 30 anos, tenho 3 filhas e a minha sogra mora comigo há 20 anos. Então, penso eu que se eu fosse tal homem, a minha sogra não moraria comigo. Tendo ela mais filhos, ela preferiu ficar comigo e a sua filha caçula. Tendo ela casas mais confortáveis, lugares melhores para viver, ela preferiu ficar com a gente. Não é que ela preferiu, o ambiente, o local, o carinho, o local que ela mais recebe carinho foi com a gente. Então, longe de mim, alguém me intitular como machista. Eu me esforço para ser um cristão. Um cristão não é um machista. Um cristão não é um delegado, brigão, um homem de autoridade possessiva. Não, um cristão, ele ama a esposa, ama a sua família e aos próximos como a ti mesmo. Então Paulo diz aqui no capítulo 14, versículo 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, quem ignora? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, diante de uma palavra como essa aqui escrita na Bíblia, não há necessidade de interpretar que uma mulher dentro da igreja possa ser pastora, ela possa ser líder de uma igreja, que ela possa ser uma autoridade. Não, 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 não. Quando uma mulher, olha, o título da mensagem é mulher. Quando uma mulher assume a frente e pega este aparelho na mão, com caixas de som, e começa a falar para a igreja, ela ocupa um lugar de autoridade. Ela ocupa um lugar que, segundo a Bíblia Sagrada, não lhe é para ela ocupar. Ela está em uma posição errada, de acordo com a Bíblia Sagrada. Aí Paulo vem aqui no versículo 38, do capítulo 14 de 1 Coríntios, e diz assim: mas
Se alguém ignora isso, que ignore. Agora, lá no capítulo de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, os deveres das mulheres cristãs, aleluia. Suponhamos que se Jezabel estivesse errada, e ela tivesse alguma linhagem, ela tivesse desviado, quando ela ouviu aquele recado de Elias, e ela se convertesse ali, ela falasse: ó, querido, pecamos, mas Jezabel, ela era diabólica. Jezabel não aceitava uma autoridade sobre ela, sobre a fé dela. Quando uma mulher cristã crê na Bíblia Sagrada e ela lê algo desta forma, e se ela estiver ocupando tal postura, ela não age como uma Jezabel, ela não age como uma rebelde, como uma mulher autoritária, como diria: como assim ficar calada na igreja? Olha, você já está fora de sua posição. Quando você fica alterada, nervosa, você já está fora de sua posição. A mulher é dócil. Um homem, não estou dizendo que a mulher não fique nervosa. Um homem fica, às vezes, irado, fica nervoso. São posições de presidentes, de políticos, são posições, às vezes, de pastor, de profetas. Era a posição de Jesus Cristo quando entrou no templo. Ele ficou irado, ele arrancou a cinta. É a posição de Paulo, de Pedro, quando Pedro repreendeu aquele curtidor. É a posição de Paulo quando repreendeu aquela mulher adivinha. É a posição dos anjos. Mas a mulher não. A mulher é uma auxiliadora nos ministérios. Quando uma mulher se levanta como autoridade, ela está fora de sua posição. Por isso, vamos lá caminhando. Os deveres das mulheres cristãs, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, o tema é mulher. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia. Uma mulher que vai à igreja e coloca uma roupa curta, cruza as pernas e deixa que pregadores ficam sem conforto ao olhar para os bancos, com suas pernas expostas, às vezes com sua roupa apertada, justa, mostrando os desenhos do seu corpo. Esta mulher, ela não é uma cristã. Ela é uma mulher que deve se converter e se tornar uma cristã. Aqui, como diz, com pudor e modéstia. Tampe suas pernas, cubra os seus bustos, não mostre tantos desenhos ou a forma física do seu corpo. Isto é para a cristã. Se não faz isso, não se enquadra nos deveres das mulheres cristãs. Com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher, versículo 11 do capítulo 2 de 1 Timóteo, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Vamos voltar aqui. Se uma mulher assume um púlpito e começa a ensinar com a igreja, aonde é que vai dar isso? Eu vou tentar aqui imitar uma mulher no púlpito. O que é uma mulher? Quando você olha, qual é o quadro de uma mulher na mente? Feminilidade,
feminino. O rei Assuero, quando ele quis apresentar a esposa dele, ele queria apresentar como que ela era bonita. Ela não ia desfilar, mas ela não quis vir. Ela não quis atender ao pedido do rei que viesse. Ela foi rebelde. Por esse ato, os conselheiros do rei Assuero chegou e falou: olha só, ela tem que ir. Ela perdeu o cargo. Porque se nossas esposas souber disso, nossas esposas vão querer fazer igual ela, e vai virar uma bagunça. Então, isso é também exemplo. Jezabel, ela era um exemplo para a nação. Penso eu que todas as mulheres do reino de Acabe, que assistiam a Jezabel, nossa, que mulher, eu quero ser igual a Jezabel. E assim é. A esposa de um pastor, ela é um exemplo para a igreja. A esposa de um diácono, ela é um exemplo para a igreja. Se aquela mulher, ela age de tal forma, não se cuida, é vaidosa, e ela traz aquela propaganda para a igreja, há uma grande possibilidade da igreja acompanhar a sua linha. Assim é também com o pastor. Se ele é um homem também, que ele não tem tudo que ele faz, a igreja olha para ele e ele é um líder, ele é um exemplo. Pois bem, eu disse que ia tentar imitar uma mulher. Quando você olha uma dama, uma cristã, é uma dama, ela tem formas de andar, ainda mais se ela for uma filha de Deus mesmo, ela parece uma rainha. Se você olhar com atenção, as filhas de Deus parecem rainha, assim como os filhos de Deus parecem reis, porque eles têm comportamento do reino dos céus. Quando aquele homem foi comprar escravos, e ele foi comprar escravos, quando ele chegou naquele lugar cheio de escravos, ele começou a escolher: eu quero comprar aquele escravo, eu quero comprar aquele escravo. E quando ele apontou para um escravo lá no meio, o dono virou e falou: aquele não está vendo? Ele falou: mas como assim? Eu queria levá-lo porque ele é diferente de todos. E é assim, mas aquele lá não é. Mas por que ele é diferente de todos? Eu explico. É porque da onde ele veio, ele era filho de rei. E mesmo ele estando aqui, ele não perde a postura dele. Assim somos nós. Nós somos filhos de Deus. Oh, aleluia! Não importa a posição social que você ocupa, não importa se você é um varredor de rua, não importa se você é um ajudante de pedreiro, não importa se você é um empresário, um homem muito sucedido, você é filho de Deus. Você age como filho de Deus. Filho de Deus é rei, filho de Deus é rei. Reis e sacerdotes, príncipes. É uma postura de reinado. As filhas de Deus da mesma forma. Então você imagina uma dama, né? Não importa as roupas, pode ser simples ou roupas bonitas, ela tem uma postura, ela tem um jeito, ela não é escandalosa. É lógico que varia-se de personalidades, umas são mais alegres, outras são mais contidas, e cada uma tem a sua personalidade. Mas a forma de convertidas e cristãs, elas são diferentes. Elas têm em si o Espírito de Cristo em suas vidas, mostrando que elas são diferentes. Uma cristã é diferente, uma convertida é diferente. Agora, pois bem, quando você vê uma mulher à frente, pregando, vou tentar imitar, né? Uma mulher, quando assume a postura de pregadora, ela começa: porque não será a palavra? Diz assim, que tem que haver, pão,
quebra-se a feminilidade. Porque tem que ter postura, tem que ter isso. Você já olhou? O que é o cristão, não sei o quê? Sai de sua forma, mulher, autoridade. É verdade, é verdade. Por isso que quando Eva se meteu aonde ela não deveria ter se metido, de parar para estudar a palavra, para interpretar, ela se meteu aonde não devia ter se metido. Ela botou a perca tudo. Por isso que quando Timóteo continua aqui, não permita, aí Timóteo no capítulo 2, no versículo 12, ele diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão. Deus primeiro fez o homem, e o homem é o tal. O homem colocou o nome nos animais, o homem fala alto, o homem é isso, o homem é aquilo. Deus primeiro fez o homem, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo 15: quer se salvar, mulher? Você quer ter salvação? Versículo 15: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Irmãos, esta é a palavra. Agora, é totalmente errado um homem achar que deve judiar de uma mulher, que deve falar: uma mulher que é sua autoridade, você tem que ser. Não, de forma alguma, de forma alguma. Em 30 anos que eu sou casado com minha esposa, eu casaria com ela de novo. Eu diria sim 100 vezes para ela no altar: eu te aceito como minha esposa. Em 30 anos de casado, ela nunca levantou a voz para mim com autoridade. Nós nunca brigamos dentro da nossa casa. Eu nunca dei um toque nela com violência. Nunca empurrei. Por quê, irmão? Como que eu vou machucar alguém que eu amo? Como que eu vou ferir alguém que eu amo? Oh, aleluia! Como eu estaria ferindo a mim mesmo? Eu sempre digo para as pessoas: eu não permito ver minha mulher aborrecida por minha causa. Quando casei para fazê-la feliz. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer essa mulher feliz. Ela é minha esposa, eu devo amar ela, eu devo ajudar. Eu não posso deixar ela pegar o peso sozinha, eu não posso deixar ela varrer a casa sozinha. Tudo que eu puder fazer para ela não pegar 100% do peso, eu farei, porque eu amo a minha esposa. Creio que há uma reciprocidade. Eu percebo que esse amor nosso é um laço de amor, tanto que nós não nos chamamos pelo nome. Eu falei amor, ei amor. Certa vez em meu trabalho, um patrão, chegou um cliente meu, um senhor, de uma determinada denominação. Ele é muito um admirador da minha casa, da minha família, e a minha esposa trabalha comigo. Eu dei um jeitinho para que ela trabalhasse comigo. Olha só, veja bem, se eu não amasse, eu ia querer minha mulher do meu lado o dia todo. Aquele homem chegou no meu trabalho e olhou para mim e falou: ô Roberto, vou te fazer uma pergunta. Eu fico vendo aí a sua convivência com a Natalina. É amor para cá, amor para lá, meu amor para cá. É também em casa assim? Sim. Casa é melhor ainda. É em casa também, amor para cá, amor para lá, amor para cá. Amigos, cristão é feliz, cristão tem amor, cristão tem sentimento de Cristo. Agora, isso, se você for lá para Efésios capítulo 5, 22, já estou encerrando, hoje
Eu queria falar, né? Efésios capítulo 5, versículo 22. Oh, meu Deus. Cadê o Efésios? Vou achar. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Efésios 5, 22. Diz bem assim: vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, olha só, olha aqui o machão. O que o machão deve ser, né? Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Muito bem, aí você parte para outra parte, irmãos, que é, né? Grande é este mistério, versículo 32 do capítulo 5. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Sai! Vamos lá de Acabe e Jezabel, a mulher rebelde. Viemos cá para uma mulher que deve ser cristã, uma mulher que deve conduzir o seu lar, uma mulher que edifica a casa, a toda derruba, mas a mulher sábia edifica a casa. E chegamos aqui ao ministério, onde a mulher não deve ser uma pastora, pregadora, diácona. Ela pode ser uma professora de crianças, ela pode cantar hinos, ela pode falar em línguas, ela pode ter os dons, não proibais de profetizar, mas ela ocupar um lugar, púlpito, uma mulher que tem entendimento e crê na palavra, não faz isso. Quando ela faz, ela se torna contra a palavra. Tudo que é contra a palavra é anticristo, e a Bíblia diz que é assim sim, não. Então uma mulher que não crê nisso, ela não crê na salvação, ela não é uma cristã, ela pode esquecer de cristianismo, ela é uma religiosa. Ela não é talvez uma Jezabel lá que adora ídolos, mas ela tem uma forma religiosa de agir em sua religião, que não age de acordo com a palavra de Deus. Amém? Agora, sai do natural e entra para o espiritual, como diz aqui: digo-vos, porém, de Cristo e da igreja. Amém? E a mulher, ela é um tipo da igreja, e a igreja é a que vai ser tomada pelo noivo. E assim como a mulher é submissa, respeita e ama o seu marido,
A igreja também é submissa a Cristo, ama a Cristo, se reverencia a Cristo e crê na palavra de Cristo, que é isso aqui. Vamos nos colocar de pé, orar e encerrar. Deus amado, Pai eterno, Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje, dia 10 de outubro, é o penúltimo culto feito neste local. Ó Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Neste local está sendo uma obra missionária, evangelística, para receber vidas aqui dentro. Mas, Pai, vejo, ó Senhor, que está chegando ao fim deste trabalho, desta missão, e nós só temos que agradecer ao Senhor. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela presença simples, Deus simples, todo-poderoso, que está em nosso meio, Deus em simplicidade. Nós queremos Te adorar na sua beleza, da sua santidade, agradecer ao Senhor. E agora eu levanto a minha mão aos céus e peço a Pai, para a minha esposa, para o irmão, para mim, para nossas famílias, saúde e temor do Senhor. Pai, obrigado por esta noite de domingo, que o Senhor possa abençoar nossa semana, que nós possamos ter a presença de Deus nas nossas vidas, o perdão das nossas falhas, os livramentos de todos os males. Eu oro, Pai, quarta-feira, se o Senhor permitir, aqui estaremos nós para orar e engrandecer em um culto de oração neste lugar, quarta-feira, 7:30 da noite, Pai. Peço que o Senhor esteja presente, pois onde estiver 2 ou 3, em nome de Jesus, o Senhor disse que o Senhor estaria. Então é nisso que nós cremos. Te damos graças, te agradecemos por este domingo, e assim, obrigado, Pai, por todas as bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos caçar aqui o hino para cantar. Meu bem, pode estar.